Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Meus irmãos, bom domingo. Nós estamos no 19º domingo do tempo comum. No domingo passado, nós escutávamos a história do agricultor insensato que teve uma sorte com um ano de produção extraordinária, mas que ampliou seus armazéns para que não pudesse perder nada, para que ninguém roubasse aquilo que a terra lhe deu. Mas nós vimos que tanto esforço não serviu para nada. E também nós, quando olhamos para este homem, nós não queremos repetir o erro que ele cometeu, porque Jesus o recriminou dizendo que ele era insensato, tolo, e nós não queremos ser reconhecidos assim. E é por isso que Jesus hoje vai nos ajudar a entender como nós devemos administrar os bens que ele nos deu nesta terra. Mas antes de entrar no Evangelho, São Basílio Magno, um bispo do IV século, ele dizia que a nossa vida está marcada por dois pontos, o parto e o sepulcro. E que todos nós vamos passar por estes dois pontos, não tem como fugir. Mas aquilo que nos diferencia é justamente as etapas que nós vamos seguir entre esses dois pontos. Ele diz, nós podemos até adiar o percurso ou trocar a estrada, mas nós não podemos mudar esse destino já pré-estabelecido. Nós saímos do útero da nossa mãe, mas nós vamos terminar no sepulcro. Ele conclui dizendo que o homem pensa que cada etapa que vive é como se estivesse ganhando alguma coisa, acrescentando alguma coisa, mas ele diz, o tempo que nós vivemos já passou, nós não temos mais acesso. E aquilo que ainda está por vir é incerto, porque nós não sabemos que aquele que nos enviou para esta viagem, o que ele vai nos permitir, quais as portas ele abrirá para nós. E é por isso que ele diz, nós devemos estar sempre prontos, porque se nós já sabemos aonde nós devemos parar, mas nós não sabemos como, mas o que está nas nossas mãos é saber como nós queremos chegar nesse ponto final. E é por isso que Jesus hoje nos ajuda a administrar com inteligência e sabedoria os bens e o tempo que nós temos à disposição. Ele inicia o Evangelho hoje dizendo, não tenhais medo. É interessante que o próprio Jesus sabe que essa proposta de simplicidade e abandono na sua providência é um ato de coragem, é uma escolha de vida que pode nos assustar. Talvez seja muito prático escolher algumas práticas religiosas, como o jejum, uma devoção, mas como é difícil confiar na providência de Deus e viver só dela. E o medo vem porque o investimento na graça de Deus é sempre algo que para nós é obscuro, por mais que nós saibamos, pela vida dos santos, pelo testemunho da igreja, que a eternidade é o nosso prêmio, mas como aqueles que investem dinheiro sempre têm medo quando vão comprar ou vender alguma coisa, porque tem medo de errar, medo de ser enganado, medo de perder uma oportunidade, medo de se arrepender depois. E esse medo pode bater na vida do cristão. Ele diz, mas eu fiz tudo isso, mas será que eu vou errar? Será que eu estou sendo enganado? Será que eu posso estar perdendo a minha juventude, perdendo os meus talentos? Será que eu vou me arrepender de ter feito essa estrada? E é por isso que ele enfatiza hoje, não tenhais medo. E depois mais ainda, ele diz, olha, vocês são um pequeno rebanho. E ele, quando nos equipara a um pequeno rebanho, ele está dizendo, olha, aquilo que vocês vão fazer, nem todos vão compreender. Só aquele pouco que adere a mim, só esse pouco é capaz de saber e de abandonar a minha confiança. Nosso Senhor diz qual é o investimento que nós devemos fazer. Vendei o que possuís. É interessante, na Didaqué, um pequeno catecismo do início da igreja, ali recomendava aos recém-convertidos, reuni-vos frequentemente, buscando o que é conveniente para as vossas almas. De nada vos aproveitará todo o tempo da vossa fé, se não fordes perfeitos no fim. Que síntese ideal do Evangelho de hoje, presente na Didaqué. Uma vez que nós encontramos a Cristo,
A única coisa que nos deve interessar é aquilo que é conveniente para as nossas almas. Porque vocês imaginem, se nós lutarmos, se nós fizermos tanta coisa, participarmos das pastorais, lemos alguma coisa católica, procuramos nos formar na fé, mas no final de tudo, se nós não nos fazemos perfeitos, se o Senhor não reconhece o nosso esforço para nos fazer perfeitos e santos, de que valeu todo esse caminho? Por isso, aqui é importante, busca a única coisa que é conveniente para a vossa alma. É assim que nós devemos aproveitar o tempo presente que o Senhor nos dá. E Jesus vai exemplificar essa síntese da vida cristã em 3 parábolas hoje. A parábola dos servos vigilantes, depois a parábola do ladrão que invade a casa e do administrador fiel. Eu quero me reter somente na primeira, dos servos vigilantes. Jesus conta essa parábola que nós devemos esperar o Senhor voltar das bodas com os cintos apertados e as lâmpadas acesas, para que quando Ele vier e bater à nossa porta, a gente possa abrir imediatamente a porta ao Senhor. E assim o Senhor vai nos recompensar nos servindo depois de toda a vigilância que nós tivemos. E é claro o significado dessa parábola. A casa desse homem rico é a igreja. E o Senhor é convidado para uma festa de casamento, ele retorna ao seio do Pai e deixa o cuidado da igreja aos seus servos, a cada um de nós. E depois desse tempo que passa ao seio do Pai, ele voltará para recordar e resgatar a sua igreja e levá-la ao seio do Pai. E cabe a nós dar continuidade a essa obra de Cristo na igreja. Mas é interessante, nesta casa só tem um patrão. Nós somos todos servos, cada um na sua tarefa, cada um na sua missão. Por isso, na comunidade cristã, não existem patrões, excelências, títulos, porque todos nós estamos prestando um serviço. Como São Paulo disse em uma das suas cartas, nós somos administradores da graça de Cristo. Ninguém pode rogar para si o título de Senhor da graça de Cristo. E é por isso que nós não temos o direito de mudar a liturgia, de mudar os sacramentos, de dizer o que é a graça, o que é o pecado. Nós não temos o direito de mudar os dogmas da fé, porque nós somos administradores. E se formos fiéis àquilo que o Senhor deixou para nós, é Ele que depois nos recompensará. Mas como deve agir os discípulos, nós? É interessante, o texto diz, devem permanecer vigilantes. O que é estar vigilantes? É estar pronto para qualquer momento o Senhor que vem. E ele usa para ilustrar essa vigilância 2 imagens, os cintos apertados e as lâmpadas acesas. No Oriente, os homens usavam túnicas longas e para trabalhar eles prendiam a barra dessas túnicas nos cintos, para que pudessem ter uma maior mobilidade no trabalho. E aqui está então essa primeira imagem. O Senhor nos pede para amarrar as barras das nossas túnicas neste cinto, para que nós possamos estar sempre prontos para agir, para que a gente não caia na lentidão e na masmorra da ociosidade. Depois ele diz, tenham as lâmpadas acesas. Uma lâmpada acesa é sinal de presença na casa. Quando as luzes estão apagadas, é um sinal, não perturbe, não entre. E quando o cristão deve deixar as luzes da igreja acesas, é para dizer, olha, você pode entrar, tem um espaço, tem alguém aqui para te acolher. Mas depois também é interessante porque o Senhor volta. E ele deveria ter a casa, ele deveria anunciar aos seus funcionários para que pudessem ir adiante. Mas ele não arromba a porta, ele entra educadamente, porque ele sabe, ele quer precisar de nós. E depois de ter sido fiel, de permanecer vigilantes na espera do seu Senhor voltar, o Senhor nos oferece uma bênção sem igual, uma bem-aventurança. Felizes aqueles a quem o patrão encontrar não dormindo, não aproveitando dos seus bens, mas servindo os seus bens. Por fim, irmãos, nós queremos afirmar como São Paulo, trabalhai para a vossa salvação.
com temor e com tremor, porque nós sabemos a que muito confiado, muito mais será exigido, mas nós sabemos do nosso destino e nós queremos nos preparar para chegar lá, administrando bem aquilo que o Senhor tem dado a nós. E nós sabemos que Ele tem dado grandes coisas, grandes graças. Por isso, irmãos, coragem e sejamos agradecidos porque o Senhor nos confiou os bens da sua casa, que é a igreja. Tenham todos uma boa semana e Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.